Ok, nós vamos olhar então hoje para o Salmo 114 e eu vou fazer a leitura do Salmo aqui, são 8 versículos, dentre os salmos históricos, até agora o mais curto, né, que a gente encontra, e ele diz assim: Quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, Judá se tornou o seu santuário e Israel o seu domínio. O mar viu isso e fugiu. O Jordão tornou atrás. Os montes saltaram como carneiros e as colinas como cordeiros do rebanho. Que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, por que saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. Então a gente está diante aí de mais um salmo histórico. Nós estamos meditando nesse salmo já há algumas semanas. Os salmos históricos a gente sempre lembra, né? São os salmos 78, 105, 106, 114, 135 e 136. Então hoje a gente está olhando para o salmo 114, um salmo, como a gente terminou de ver aqui, bem curtinho e assim que usa uma linguagem, né, bem interessante, porque tem algumas perguntas retóricas aqui, como a gente vai ver. Basicamente, são três partes aqui que compõem o salmo. Primeiramente, a gente tem uma introdução, e nessa introdução o salmista vai trazer para a gente o propósito da nossa redenção, o propósito da libertação do povo do Egito, né? Que a gente atualiza aqui como realmente o propósito de Deus na nossa vida, naquilo que ele realiza para nos salvar. Além disso, num segundo momento, a gente tem essa parte aí que, de certa forma, é bem interessante, porque ela vai trazer aqui uma espécie de personificação, né? Do mar, do Jordão, com algumas perguntas retóricas. Nessa segunda parte, a ideia transmitida é que o Senhor da história é poderoso. Então, toda a linguagem enfatiza isso. O grande poder de Deus, aquilo que Deus realizou para libertar o seu povo. E então o Salmo conclui nos versos 7 e 8 com uma conclusão, né? Uma espécie de chamado aí à reflexão e também à ação, né? Basicamente, o que encontramos nos versos 7 e 8 é a doutrina, o ensino de que Deus é um Deus temível, né? Não é muito popular essa doutrina, mas ela é importante, aqui a gente vai entender o contexto, tá? Então, basicamente, é o que a gente tem. E vejamos aí o Salmo chamando a nossa atenção para o propósito da nossa redenção. Primeiro, de uma maneira meio enigmática, porque diz assim: quando saiu Israel do Egito e a casa de Jacó do meio de um povo de língua estranha, né? É a única ocasião no Antigo Testamento em que a gente encontra essa expressão, e quando a gente lê toda a história do Êxodo, a impressão que a gente tem, inclusive, é essa, né? Que com o tempo, ali no Egito, o povo estava praticamente entranhado na cultura egípcia, então, por isso que os comentaristas não entendem exatamente o que isso quer dizer, né? Será que eles, de certa maneira, tinham dificuldade em compreender o idioma egípcio? É algo difícil de compreender, realmente. Basicamente, o que se tem aí enfatizado é que, apesar de todo esse tempo de Israel no meio do Egito, aquele povo ainda era um povo distinto. Eles não tinham unidade, vamos dizer assim. Para o povo de Israel era um povo de língua estranha, porque era um povo estranho ao próprio pacto, à própria aliança de Deus. E nesses termos, a ideia é que Deus retira o seu povo do meio deste outro povo de língua estranha. Deus liberta o seu povo daquela situação de escravidão. E é interessante que o texto vai dizer o propósito. Por que é que Deus fez isso? Porque Deus retirou o seu povo do meio de um outro povo de língua estranha. Ele fez isso para que Judá se tornasse o seu santuário e Israel se tornasse o seu domínio. Olha só que interessante. A gente tem toda uma doutrina bíblica sobre o reino de Deus,
E cada vez mais, né, os teólogos, especialmente os nossos irmãos ali, teólogos holandeses, eles enfatizam o seguinte, que o reino de Deus é o cosmos, né? O reino de Deus é o universo, o reino de Deus é toda a criação. Essa é uma grande ênfase realmente do Antigo Testamento, no sentido de que Deus reina sobre toda a criação, inclusive ele reina sobre crentes e não crentes, né? Sobre todos os animais, sobre toda a natureza, vamos dizer assim, o Deus que é soberano sobre tudo e sobre todos. Então há um sentido em que sim, Deus é soberano sobre todas as coisas e reina sobre todas as coisas, mas aqui parece que tem uma ênfase bem diferenciada e tem a ver com a aliança que Deus estabelece com esse povo, porque desde o início, quando Deus já se dirige ao primeiro casal, tem ali um pacto que alguns chamam de pacto de obras, outros chamam de pacto de domínio, né, no sentido de que o homem agora seria o gerente de Deus ou o vice-gerente dele sobre a criação. Mas o homem agora deveria responder a Deus, obedecendo ao Senhor, né? Caminhando conforme a instrução de Deus. E a gente conhece toda a história, sabe que o primeiro casal desobedeceu a esse pacto, mas em seguida a gente vai ver todo o livro de Gênesis fazendo um grande esforço, chamando a nossa atenção para isso, né? Que Deus está chamando pessoas para andarem com Ele, para caminharem com Ele. Já no capítulo 5 a gente vai encontrar isso sendo destacado. A gente vai encontrar, por exemplo, o registro de que Enoque andou com Deus, né? Em seguida, a gente vai encontrar que Noé andou com Deus. Depois, quando Deus chama Abraão, lá em Gênesis 17, a gente encontra Deus dizendo: Eu sou o Senhor Todo-Poderoso, né? Anda na minha presença, né? Ou seja, ande comigo e seja perfeito. Ou seja, caminhe comigo com inteireza de coração. E isso vai se desdobrando. Quando chegamos no tempo do Êxodo, Deus liberta esse povo do Egito. E quando olhamos para Êxodo 19, já naqueles primeiros versículos do capítulo 19 de Êxodo, Deus diz para esse povo: vocês serão uma nação sacerdotal, um povo sacerdotal. Serão um povo separado para mim. Depois, Pedro vai escrever sobre isso na sua primeira carta, dizendo: Vocês são raça eleita, sacerdócio real, nação santa, um povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nesse sentido, Deus salva um povo para que ele revele sobre esse povo, ou no meio desse povo, ou por meio desse povo, o seu reinado, a sua soberania. Ele continua sendo esse Deus que reina sobre todas as coisas, sobre todo o cosmos, mas há um sentido, especialmente no Novo Testamento, que o reino de Deus tem a ver com agora esse discipulado de Jesus Cristo, tem a ver com acolher o Senhor como redentor da vida e caminhar com o Senhor, sabendo que Ele agora é soberano sobre nós, Ele é Senhor sobre nós. Então, por que Deus salva esse povo? O texto diz: para que Judá se torne o seu santuário, para que Israel seja o seu domínio. É porque Deus salva a igreja, para que a igreja seja o santuário. O Novo Testamento enfatiza isso, que Deus está configurando o seu povo como um santuário para Ele, né? Por que que Deus salva você, salva a mim? Para que nós sejamos o domínio de Deus. Olha só, para que Israel seja o seu domínio, para que Deus domine sobre nós. A ideia de domínio é uma ideia pesada, né? Mas é uma ideia realmente de vitória militar. Deus vem e vence a cada um de nós e domina sobre nós. Essa é a ideia mesmo, né? No sentido de que Paulo vai elaborar isso de modo muito bonito, né? Quando ele vai dizer que agora a finalidade da santificação é essa mortificação da nossa carne, né? Deus domina sobre nós e ele reina sobre nós. É muito bonito isso que se encontra nesse início do Salmo 114. Lembrem, é um salmo histórico. O que que ele está dizendo? Olhem para a história, vejam o que Deus fez. O que que ele fez? Ele libertou o povo do Egito não para que esse povo fosse libertino, mas para que ele fosse libertado do seu próprio pecado e estivesse agora debaixo do domínio do Criador, do Senhor deles. Então, esse é um destaque nessa introdução do Salmo 114. A partir daí, na segunda parte,
a gente tem essa demonstração do poder de Deus. É como se essa segunda parte dissesse: olhem como Deus é poderoso. E toda uma linguagem poética, né? Figurada, mostrada aí, porque a gente vai encontrar essas declarações, né? O mar viu isso e fugiu, o Jordão o tornou atrás, né? No sentido de que os próprios elementos da criação, né? Perceberam o poder de Deus, e aí o Salmo vai mostrando como se esses elementos fossem fugindo de Deus. Eles estão vendo o quanto Deus é poderoso e eles fogem de Deus. Então o mar literalmente foge. é, e a gente tem toda a referência da travessia do Mar Vermelho. O Jordão tornou atrás, toda uma referência também da abertura do Rio Jordão para que o povo de Israel entrasse na terra prometida. E aí, essa forma muito poética, né? A partir do verso 4: os montes saltaram como carneiros, as colinas como cordeiros do rebanho, e daí as perguntas retóricas nos versos 5 e 6: que tens, ó mar, que assim foges? E tu, Jordão, para tornares atrás? Montes, porque saltais como carneiros? E vós, colinas, como cordeiros do rebanho? Percebam a ideia. Deus é poderoso, e quando Deus se manifesta, a criação se espanta, a criação foge dele. Isso é interessante. E aí, tudo isso também está nos preparando para a conclusão do Salmo. Mas a ideia toda essa é o poder de Deus. O poder de Deus não é um negócio que é mostrado, que quando se revela, deixa as pessoas apenas encantadas. Não, você vai perceber que em todas as ocasiões, quando esse poder de Deus se revela na Escritura, ele traz consigo agora uma espécie de evocação assim de terror, né? As pessoas temem diante do poder de Deus. A gente viu isso na meditação da semana passada em Atos 19, de 13 a 20, né, quando ocorre uma manifestação ali fora do comum e as pessoas temem por aquilo que verificam naquela manifestação. Então, os atos de Deus são temíveis, né? Então, Deus é maravilhoso porque ele se revela como Deus amável, mas ele também se revela como Deus temível. Isso é bem interessante, digno da nossa atenção. E daí temos a conclusão. Na conclusão, encontramos: estremece, ó terra, na presença do Senhor, na presença do Deus de Jacó, o qual converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. E aí, agora, olha só que coisa interessante nesse final. Primeiro, um chamado bem amplo: estremece, ó terra. Então, é como se o Salmo 114 estivesse dizendo para a gente o seguinte: diante desse Deus, o Deus que governa a história, o Deus todo-poderoso que libertou o seu povo, diante desse Deus, toda a criação deve estremecer. É essa a convocação aqui. É, e aí é diferente, porque a gente viu os salmos anteriores que sempre começavam e terminavam com aleluia, né? Era mais ou menos assim: diante de tudo isso, vamos louvar, vamos louvar, vamos louvar. Agora o Salmo 114 diz: diante de tudo isso, vamos tremer. Olha que chocante. Estremece, ó terra. E aí, depois de dizer isso, né, ele vai dizer: quem é esse Deus? Ele é o Senhor. Aí nós temos aí o termo Adonai, né? No sentido de aquele que é proprietário, que é senhor, que é chefe. Mas ele também é o Deus de Jacó. Olha só que interessante. Então, esse Deus, terra, que você deve temer, é o Deus do povo de Deus, do povo da aliança. É o Deus de Jacó. Esse povo foi liberto porque Deus é o Deus deles. Então, o Deus da igreja é um Deus temível. Então, um grande chamado amplo para que toda a criação, todos os povos tremam diante de Deus. Mas logo depois disso, aí vem agora uma referência aí bem interessante, porque ele diz: ele converteu a rocha em lençol de água e o seixo em manancial. O que que é isso? Então, quais foram as ocasiões em que saiu água da rocha? Se você tem aí na sua Bíblia, se você der uma olhadinha nas notas de rodapé, provavelmente vai ter um apontamento para duas passagens: Êxodo 17, versículo 6, e também Números 20, de 1 a 3. Depois vale a pena você ler. A gente não vai fazer a leitura das passagens aqui, mas são duas ocasiões em que o povo
fez a mesma coisa, se chegou a Moisés dizendo: Deus nos trouxe para esse deserto para nos matar de sede. É isso. E aí, nas duas ocasiões, Deus provê água da rocha. É isso. Na segunda ocasião, inclusive, Moisés peca, porque ele bate com o seu bordão, a sua vara na rocha, e com isso ele desobedece a instrução divina, por causa disso ele não entrará mais na terra prometida. Você vê que todos os salmos, de certa maneira, estão apontando para esses eventos, para esses mesmos eventos, momentos em que o próprio povo se rebelou contra Deus, em que o povo tentou a Deus no deserto. O povo foi ingrato e também não acreditou em Deus no deserto. Então, olha só o que o Salmo está fazendo muito sutilmente. Ao mesmo tempo em que ele diz assim: ó terra, estremeça, é como se ele desse uma cutucada no crente. Você, crente, lembre do que você fez no passado. Você tentou a Deus no passado. Você foi rebelde no passado. Então, não é só a terra que tem que tremer, é você também, né? É isso. Ou seja, o nosso Deus é temível. É isso. Salmos históricos estão chamando a atenção para esse ponto. E como eu disse, né, esses salmos não são muito populares, mas eles precisam ser lembrados. A ênfase deles é: lembrem-se da história, vejam o que foi feito no passado. E isso que aconteceu no passado apenas nos faz lembrar, ou pelo menos admitir, que nós temos no nosso coração algumas daquelas inclinações do povo no passado, né? Inclinação à ingratidão, inclinação à rebeldia, a de repente a gente achar: esse Deus não está sendo honesto conosco, ou então está nos passando a perna, por que que ele nos trouxe para cá, né? Por que que ele se ele é Deus e tão fiel assim, por que que eu estou passando por essa situação, né? E é interessante isso. A gente tem a nossa fé consolidada na Escritura, em Deus, por meio de Cristo, pela graça, mas de vez em quando o nosso coração ele tem uns negócios bem feios, bem esquisitos, e ele tenta nos arrastar assim para, sei lá, não é nem o porão, eu acho que é o oitavo subsolo realmente assim, da escuridão, né? Tentando realmente nos tornar amargos e ingratos diante de Deus. Os salmos históricos nos dizem isso. Continue temendo a Deus, continue compreendendo que Deus é poderoso e é um Deus que quer revelar-se na sua vida e por meio da sua vida. Deus se revelou na vida do povo de Israel, libertando esse povo do Egito. E com isso Deus deu um testemunho para o mundo de que ele existe e de que ele é um Deus poderoso. E ele libertou esse povo com grandes sinais. Deus nos libertou por meio de Cristo. E com isso ele revela: eu existo e olha o que eu realizo na sua vida. E que a nossa vida possa ser um testemunho disso, né? Que as pessoas possam ver e temer a esse Deus. E aí, olha só que interessante. A Bíblia vai mostrar isso dentro dessa ordem. É somente aqueles que temem a Deus que aprendem a amá-lo. É isso. Não tem como amar a Deus sem temer a Deus. Essas duas coisas estão juntas. É cada vez mais difíceis de serem compreendidas pela cultura atual, porque a cultura atual coloca essas coisas como opostas, não é? Até a criação de filhos hoje é caracterizada por isso, né? Nossos filhos devem nos amar, então, para nos amar, eles não devem nos temer. Mas não é uma boa forma da gente compreender as coisas, né? Antigamente era assim: a gente tinha os nossos pais que a gente amava e ao mesmo tempo a gente temia, a gente tinha um respeito por eles, né? Entendia: eu não posso brincar com meu pai. É assim também com Deus, ele nos convida a amá-lo e a temê-lo. E o Salmo 114 está dizendo isso, que não existe amor sem antes nós experimentarmos isso, né? E sem antes a gente saber o que é estremecer na presença do Senhor, na presença desse Deus que é o Deus de Jacó e que é o Deus da igreja, que é o nosso Deus, né? Que ele nos ajude nisso, nos encaminhe no sentido de sermos configurados, né, para uma vida de amor e de temor devidos ao nome dele. Amém? Nós vamos abrir agora um espaço para compartilharmos os nossos pedidos de oração.